Boa tarde, gente. Tudo bem? Meu nome é Maurício Cantial Brancante Machado. Essa aqui é a minha apresentação sobre o meu trabalho de conclusão de curso, minha monografia. E o tema da monografia é dimensionamento de sistemas de sinalização para busca e resgate usando balões ancorados em botes salva-vidas. Vamos decorrer, então, sobre a situação. No caso, eu fui orientado pelo grandíssimo, que me ajudou infinitamente, o meu orientador Ivan, o professor Ivan Menezes, que me auxiliou infinitamente nessa questão toda. Vamos falar da questão. O problema que eu viso, me proponho a remediar nessa monografia é a questão da visibilidade de bote salva-vidas, ou seja, após o abandono de uma nave-mãe, de um navio-mãe, para seus respectivos botes salva-vidas, como auxiliar eles a serem avistados, maximizar o perfil de avistamento dele, a maior distância, maiores categorias, não só visualmente, mas também serem perceptíveis em relação a sinais de rádio, dos eletrônicos a bordo. E quais são os artifícios atuais que usam para esse fim? São diversos. É toda uma categoria, todo um setor. Aqui temos alguns, temos EPIRB. EPIRB é um eletrônico, ele fica na casa de máquinas, por exemplo, na cabine da tripulação, porque ele sente a presença da água, ele é engatilhado com a presença da água marítima, e ele fala assim, poxa, se tem água marítima aqui na casa de máquinas, é porque deu errado, né? Aí, a partir desse engatilhamento, ele aciona tudo, uma cascata de protocolo internacional que vai culminar, né, numa missão de busca e resgate promovida pela costa do país mais próximo. Entre isso, temos até os mais arcaicos, né, por exemplo, a pistola sinalizadora, que funciona à base de químicos, né, obviamente. COSPASSARSAT, que é uma iniciativa francesa, lá dos anos 70, que um esforço global, assim, na época englobava até a União Soviética, do uso da rede global de satélites para auxiliar nessas questões de resgate. O outro é o SART. O SART é um eletrônico presente bote salva-vidas, que ele fica passivamente à espreita, e quando um veículo de busca e resgate chega perto, ele é acionado, e a partir disso ele direciona o veículo de busca para esse pote. Ou seja, o que aconteceria se num naufrágio padrão, assim, por dizer, né? Naufrágio padrão é quase engraçado falar, né? Mas num abandono de navio-mãe. O EPIB é acionado, a partir disso ele manda dois sinais, um de menor frequência, na frequência 202,1 MHz, que vai ser retransmitido por navios perto até chegar numa costa. E aí, a partir desse momento, a costa vai arquitetar um plano de resgate, e além disso, ele manda um sinal a 406 MHz, que a partir disso ele tem uma potência, uma frequência e potência suficiente para furar a ionosfera e começar a acionar o COSPASSARSAT, que é o programa internacional que a gente acabou de falar. E a partir disso, a Guarda Costeira mais próxima vai começar a protologar uma missão de resgate. Só que qual o problema? Quando chegam lá os veículos de busca e resgate, os navios, os aviões e tudo mais, acontecem muitos percalços que atrapalham esse resgate per se dos náufragos, né? Por exemplo, o fato que o bote é baixo comparado às ondas. Existem relatos modernos de pessoas em botes salva-vidas que viram navios mercantes passando a menos de 1 quilômetro de distância e não foram avistados, porque as ondas eram maior que eles. Além disso, tem o próprio horizonte, né? Chega uma hora ali que o próprio horizonte já vai obstruir o pequeno tamanho do navio. Além por exemplo, sinalizadores químicos duram menos de uma hora. A eletroestática pode atrapalhar a emissão dos transmissores de rádio. Além do fato que o transmissor de rádio, na altura da superfície do mar, peca muito em difração, assim, né? Ele
amortecido pela superfície do mar. E aí que entra a minha proposta. Minha proposta é um balão-pipa aerostático inflável, ancorado a esse bote salva-vidas, que seria inflável alguns poucos minutos depois do evacuamento do navio mãe. Antes de contar os benefícios, eu gostaria de contar a história, porque eu queria ter sido o primeiro a bolar essa ideia, né? Mas o histórico dessa ideia tem muita questão de patentes similares, não para esse fim. Muita questão de patentes para civis, por exemplo, caminhando pela floresta, e chegou a efetivamente ser usado pelo exército americano na Guerra Fria. Mas do jeito que eu quero fazer é similar, nenhum jeito eu achei igual. Assim. Benefícios da ideia. Obviamente, mais direto, eu queria que fosse uma plataforma que auxiliasse nas questões tanto diretas, né, antigas, como linha de visão direta, quanto as mais novas, como auxílios eletrônicos. E imagino que tenha conseguido decorrer bem sobre como conseguir. Maior visibilidade, né? Por exemplo, aqui na foto a gente tem uma situação, uma simulação de como seria um balão-pipa ancorado, aí um bote desse que já está obstruído pelas ondas. Não dura apenas poucos minutos, como sinalizadores químicos, como flares e pistolas. Além disso, pode ser usado como plataforma para os eletrônicos, né? Você pode colocar a antena dos eletrônicos numa altura maior. Todo mundo sabe que antenas se beneficiam infinitamente de altura, né? Tanto é que todas as antenas de rádio de celular no Rio de Janeiro ficam aqui em cima do morro. E, a partir disso, o próprio balão cria uma assinatura de radar. Os radares hoje, de procura de aviões, são delicadíssimos, sensibilíssimos, devido à natureza militar deles, né? de pesquisa militar. Então, eles conseguem pegar até bandos de pássaros voando. Então, um balão, por exemplo, com um volume maior, ele pode ser visto a grandes distâncias numa perspectiva de radar. A partir disso, dessa ideia, gera-se diversas dúvidas, né, de como dimensionar esse balão, o formato dele, o gás dele a ser usado, que formato maximiza o volume com menor área de superfície, né, porque o gás ele vai se permeando para fora a partir da área de superfície, material do balão, do cabo, a altura que ele deve se manter. Tudo isso é muito bem decorrido na monografia. Para começar com o formato, você percebe, você vai chegando à conclusão que quanto mais esférico, melhor. Ele tem porque ele não pode ser muito pequeno, né? Porque ele vai ficar perdido contra a vastidão, né, do mar e do céu. E não pode ser muito grande também, porque senão ele cria um arrasto enorme e necessitaria de um volume enorme de cilindros de gás comprimido para encher. Então, eu tentei me ater a uma questão, uma daquelas regras de engenharia, né? Você trabalha com o que você tem. Eu tentei me ater a uma questão de quantos cilindros, dos cilindros que já tem, por lei internacional, nesses botes salva-vidas. São cilindros de 40 litros, se não me engano, 2 que já estão no bote. Eles contêm oxigênio, por motivos diversos. Mas aí eu pensei, caso esses cilindros fossem substituídos por de hélio, que é um gás... O de hidrogênio, por exemplo, não funciona, porque é inflável e aí você substitui por hélio, o balão teria um diâmetro de 3 metros, que quando você vai fazer os cálculos de arrasto, tranquilamente, ele consegue ser avistado a grande distância e o arrasto já não é tão grande. Então, casou bem com a fome com a vontade de comer, né, como eu digo. O esférico, por exemplo, tem o mesmo perfil, independentemente do ângulo que ele seja avistado, né? Também tem isso. E o design do balão. O design do balão ele tem que ser pensado para, por exemplo, maximizar a visibilidade. Para isso, tem essa cor laranja, daí o nome dela Safety Orange. Ela foi desenvolvida, pesquisada para ser o máximo contrastante contra o céu e o mar, que mais chama atenção e que menos requer esforço visual para perceber. A partir disso, também você tem que pensar na questão do arrasto do balão. A questão do arrasto do balão é que ele deve ser, então, ter um formato de Kaitum.
O que é o kaitum? É kite com balão, né? Pipa com balão, em inglês. Por que ele deve ter esse formato? Porque quando não tem vento nenhum, ele se comporta como aerostático mais leve que o ar. Um balão clássico. Mas aí quando começa a haver um vento, tem um certo adendo ali, um apêndice ali do balão instalado a ele, que começa a funcionar como aerofólio, ou seja, ele pode usar o vento como empuxo também. Se vocês perceberem ali na foto de baixo, é disso que eu estou me referindo. Mais uma vez, a escolha é hélio, porque o hidrogênio ele é perigosíssimo. Poderia ser, ele pode ser produzido no local, mas todas as reações são complicadíssimas. Eu corro bastante sobre isso na monografia em si. O hélio a escolha é certa, sem dúvida. A partir disso também entra a questão da altura do balão. A altura do balão é importante porque se for pequena, não vai ser tão vista, né? Per se. No próprio horizonte já irá esconder. Mas se for muito grande também, as velocidades do vento vão crescendo exponencialmente em relação à altura. Então, se for muito grande também, vai gerar um arrasto enorme, vai gerar uma extensão do cabo, e ele pode até ficar indiferente contra imperceptível contra a vastidão do céu também. Então, a partir disso, eu tentei meter a altura do balão em relação a uma sinergia com os outros artifícios já presentes, né? E um desses é o SART. Não sei se você lembra, eu falei lá no começo, o SART, um dispositivo passivo que fica ali sempre ouvindo na situação de emergência, e quando vem um veículo de busca e resgate emitir um sinal específico, se não me engano, na frequência 466 MHz, GHz, desculpa, ele começa a acionar um sinal de localização no radar do veículo de busca. E esse equipamento, por lei, tem uma distância efetiva mínima de 8 milhas náuticas, que são 15 quilômetros. Então, eu pensei, poxa, esse balão deve ser avistável quando esse equipamento, que é lei, todos os botes têm, seja acionado. É questão mínima. Então, a partir disso, eu fiz todos os cálculos e você tem que pensar, poxa, o balão não necessariamente vai estar perpendicular ao mar, né? Talvez ele esteja inclinado. Então, você também tem que fazer pensar na situação mais inclinada que ele esteja, seja devido a vento ou ao fato de ele já estar tanto quanto murcho, uma altura suficiente para ele ainda ser avistável quando o SART for acionado pelos veículos de busca e resgate. E aí que está essa conta nessa tela, seria uma altura de 25 metros, por exemplo, eu arredondei para 30 por uma questão de segurança também, né? De redundância também. Além disso, foi calculada a condição limite, né? O máximo de inclinação que esse sistema pode ter é de 45 graus. A partir disso, o aerofólio já começa a entrar em stall, que é quando o objeto já não se sustenta mais pelo próprio impulso, ou seja, vai cair. Passou disso, a partir disso também a gente escolheu uma categoria de meteorológica máxima, né? Que é ventania. A partir disso já é tempestade, e as maiorias das equipes de resgate não são enviados, por exemplo, os helicópteros não são enviados, e a própria visibilidade já é muito debilitada, então não faria muito sentido acionar esse sistema numa tempestade. Foi calculada a tensão no cabo e, apenas de curiosidade, o melhor cabo, sem dúvida, era o de kitesurf, porque ele não é metálico, né? O aluno não atrai raios, segura a tensão facilmente, é feito para isso. Teve um fator de segurança 2, o mais básico e simples de todos. E é isso. Em conclusão, eu assumo que de muito irá ajudar os esforços de busca e resgate, a implementação desse sistema. Torço eu para que um dia ele seja efetivamente implementado. E se algum dia realmente for usado com sucesso, seria toda a validação do meu curso, da minha graduação, da existência. Gostaria de agradecer muito ao professor Ivan, que foi de ajuda infinita durante esse percurso todo, e a banca avaliadora, e seja lá quem esteja assistindo o vídeo. Muito obrigado. Um abraço a todos.